Bom, bom ver dia. se começou Posso aqui, seguir? professor. Tô entrando bem aqui no YouTube só para confirmar se começou, se tá ok. Tá. Prontinho, começou sim, já estamos ao vivo. Maravilha. Bom dia, então, a todos que nos assistem pelo YouTube. Esse evento é na verdade, é uma discussão que faz parte da abertura de um evento maior, que é o Alcar. O Alcar, ele tem vários eventos regionais e esse é o Regional Norte, que trata mais especificamente da região da Amazônia. E nós estamos chamando ele de Pré-Alcar. Pré-Alcar, então, seria o Encontro Regional Norte de História da Mídia, e esse encontro está na sua 6ª edição. O Alcar, ele basicamente pensa a mídia no processo de construção histórica da Amazônia. Como a palavra crise recentemente voltou à tona, nós escolhemos essa palavra central como tema do nosso evento. Para discutir nesse pré-Alcar, nós tínhamos pensado em 2 nomes. Um deles, infelizmente, não pôde estar conosco. Eu saúdo, então, dando abertura a essa nossa mesa, o nosso colega Eduardo Azevedo, o professor Francisco Gilson Porto e, sobretudo, o professor Vitor Manuel Amar Rodrigues, que vai hoje nos falar a respeito de memória, história e crise. O professor Vitor Manuel, a quem saúdo, é doutor em educação, professor titular de novas tecnologias e mídias na educação e comunicação da Universidade de Cádiz, na Espanha. Autor de mais de 10 obras a respeito de cinema e novas tecnologias aplicadas à educação. Ele dirige o grupo de pesquisa Educação e Comunicação, que pertence ao Plano Andaluz de Investigação da Junta de Andalucia, editor da revista espanhola HTTP. Entre os diversos temas de pesquisa, destaca seu estudo sobre mídia e cinema, cinema e educação, história e memória, memória oral e coletiva. O nosso sistema de trabalho, como só temos, portanto, um palestrante, é simples, né? Serão 25, por volta de 25 minutos de fala, e depois a gente vai abrir para as perguntas das pessoas que eventualmente estiverem nos assistindo, e torço para que sejam bastante. Tá? É um prazer, então, ouvir o professor. E se não há mais nada a dizer, Eduardo, aí a gente pode já passar a palavra ao colega Vitor Amar. Claro que aqui na caixinha de comentários nós vamos estar anotando todas as perguntas para que ao final da apresentação do professor Vitor a gente possa respondê-las, o professor Vitor possa respondê-las. Muito obrigado, viu, Luiz? Sejam bem-vindos a todos também. Professor Vitor, quando o senhor estiver preparado, a gente já pode tocar o barco. Estou preparado, estou pronto, estou prontinho. Tá? Certo. Bom dia para vocês. Vamos lá, boa tarde então. para mim. Para mim é uma honra. Foi convidado, né, por professor Gilson e estar com vocês. Eu gostaria tanto de estar ali com vocês o tempo todo, perto de vocês, na sala de aula, mas é quase que impossível, né, por muitas razões. Eu acho que a principal é a pandemia, né, global, né, tristeza do século XXI, que dá a impressão que está se repetindo como o século XX, né, com aquela que foi chamada a febre espanhola, né, e agora tocou a pandemia do Covid-19, né, é tristeza, né, mas vamos embora, né, vamos que vamos, né. Eu vou pedir desculpa por uma questão muito importante, que o meu sotaque é muito fechado, né? Eu tenho um sotaque muito do sul da Espanha, eu não consigo tirar o sotaque, embora eu morei muito tempo no Brasil, morei em São Paulo, no Rio, mas não consegui tirar o sotaque. Né? Peguei algumas coisinhas, sotaquinho ali, né? Mas não aquela questão do sotaque brasileiro, né? Bom, pido desculpa, tá certo? A temática que eu fui convidado, o professor Gilson, pessoa que eu tenho uma grande admiração, é um grande colega, ele esteve aqui comigo na Espanha fazendo postdoc, né? Foi a mesa titulada Memória, História e Crises. Eu simplesmente tive que falar uma questão, quando que é, né?
Ele me falou, será para depois do verão, no fim do verão, tá certo, com beleza. Pode contar comigo. Aí fiquei muito agradecido a ele e à própria Universidade Federal do Tocantins por me convidar, né, por contar comigo para poder compartilhar com vocês minhas ideias sobre a memória, a história e a crise, né, dentro do tema da comunicação e historicidade da crise, né. Bom, já o colega anterior me apresentou como professor da Universidade de Cádiz, sou professor titular do Departamento de Didática da Universidade de Cádiz, na Espanha. Eduardo, pode passar o slide, por favor? Bom, inclusive eu vou fazer uma questão que às vezes eu gosto de fazer, que é a minha apresentação com imagem, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que você não conhece, não estou muito ligado ao estado do Tocantins, inclusive nunca fui a Tocantins, mais perto que eu cheguei foi Goiás, por exemplo, né? E tinha vontade de compartilhar com vocês minha terra, meu entorno, né? Bom, aí você tem uma imagem satelital, do satélite, do Estreito de Gibraltar. A gente mora no Estreito de Gibraltar, tá? Perto da África, então só tem 13 quilômetros de diferença entre Europa e África, né? Nós olhamos a costa, né? A costa marroquina, desde perto de desde minha região, né? Aí minha região é quase como o estado de Portugal, em quilômetros quadrados, né, que se chama Andalucia, a terra do sul da Espanha, Península Ibérica, né? Bom, perto dali nós temos um território muito complexo. Por quê? Porque temos, em menos de 200 quilômetros, temos quatro nacionalidades. Vou falar para você, temos Marrocos, no sul, temos Inglaterra, Reino Unido, em Gibraltar, que pertence ao Reino Unido, temos Portugal e temos, frente à cidade de Cádiz, uma base militar norte-americana, ou seja, temos Marrocos, Inglaterra, Portugal e Espanha. Entendeu? Um cantinho muito pequeno, temos uma multiculturalidade extraordinária. Essa aí, no contexto da Andalucia, é minha região. A cidade, aquela cidade que tem no centro da imagem, é Cádiz. Cádiz é uma cidade pequena, uma talocracia, como falaram os fenícios, né? Uma talocracia é uma cidade no mar. É uma pequena ilha, não muito populosa, está na faixa de 150, 200 mil pessoas, mas temos também muitas pessoas que já moram na parte continental da Baía de Cádiz, né? A cidade tem muitas dificuldades econômicas, como todo lugar do mundo, acho, né? Mas temos muito desemprego, infelizmente, temos dificuldade, mas temos também muito futuro dentro do contexto do sul da Espanha, né? Tem muita população jovem, muita imigração, sei lá, né? Eu acho que vocês também sabem muito disso, né? E também temos uma universidade muito jovem, tem 25 anos, não chega a 30 anos, e tem 22 mil alunos. Acho uma cidade meia, pequena, dentro do contexto da Espanha, não é a Universidade de Salamanca, não é Complutense de Madrid, não é a Autônoma de Barcelona, não é Granada, Valladolid, né? Santiago. É uma universidade pequena, mas eu acho que temos também pequenas coisas que dizer, né? Aportações que dá ao mundo das universidades, né? Neste contexto, é que eu estou morando, é que eu estou trabalhando, é que eu estou com vontade de compartilhar com vocês minhas ideias. Eduardo, faz favor. Bom, a mesa foi intitulada Memória, História e Crise, né? Dentro do contexto da temática. Para começar, eu gostaria de dar 3 definições simples, mas só para colocar a fala. A memória como uma capacidade mental que a gente tem para lembrar o passado, simples, né? A história, que é o estudo e exposição dos fatos e ideias do passado, com certa organização, né? Com certo rigor. E a crise. Crise é uma mudança profunda com consequências importantes no processo das citações do devenir da história.
Eu peguei uma imagem quase recente do metrô de Madrid. Sabe você que em Madrid tem uma onda agora muito perigosa de coronavírus, que está chegando a ser muito séria, inclusive os políticos espanhóis estão pensando novamente em confinamento, fechar a cidade, fechar o estado para parar um pouco a loucura da pandemia, né? Foi tirado no metro. Os caras chegam tudo cheio de negócios, branco, com pistolas, botando gases, né, para limpar o metrô, mas a questão é quase marciana, né? Parece um filme, né? Um filme próprio de Kubrick ou qualquer outro grande cineasta que tocou a temática do futuro. Né? Por favor, Eduardo. Vou tentar falar devagar para que você possa entender minha lógica, né? E tirar os problemas da língua, né? Tento falar brasileiro, não falar portunhol, que é a inércia das pessoas que estão nas duas línguas. Como é tão parecida a língua, a gente tem tendência, né, a falar portunhol, né? Mas vou tentar falar devagar e com boa pronúncia para que vocês consigam me entender, né? Bom, para falar de memória, história e crise, vou tentar colocar um possível decálogo. E que é um decálogo? Um decálogo não é outra coisa, é simples, é um modelo organizativo. Não é prioritário. É um negócio, é uma proposta de organização. Nós temos muita herança do decálogo. Os 10 mandamentos, dentro da nossa cultura judeo-cristã, é um decálogo. Entendeu? Então é uma questão que está aí. Forma parte da nossa cultura. Eu vou recuperar essa ideia grega, inclusive egípcia, né, do decálogo como modelo organizativo. E para falar de memória, história e crise, vou começar com a mentira. Eu coloquei algumas palavras mais escuras para centrar a mirada, né? Vou deixar que vocês possam ler a apresentação e eu vou recriando minha fala, viu? Colocando minhas coisas, né, para que vocês tenham ideia, ou possam pegar minha ideia centrada da fala de hoje, né? A mentira. Bom, a mentira é a oposição à verdade, por definição. Né? É imprecisa e ambígua. Mas, olha aí, a mentira, às vezes, a maioria das vezes, tem uma componente de intencionalidade. E aí entra o matiz, a parte subjetiva da mentira. Né? E daí, a capacidade que as pessoas têm para fazer uma ficção, para a fabulação, inclusive eu falaria da invenção. Né? E daí, colocaria também que não todas as mentiras têm o mesmo valor. O prototipo da mentira dentro do conto clássico poderia ser o próprio Pinóquio. Né? Mas olha aí, a fotografia fala, estou utilizando sempre o vimédio, imago literae. Né? O literário estou falando, e a imagem, o imago, tem um valor impressionante. Olha aí, Pinóquio, o reflexo é maior que o primeiro plano. Aquela profundidade tem também uma ideia de mentira, de menção e de subjetividade. Eduardo, por favor, passa a seguinte para mim. Aí o seguinte elemento do decálogo seria o poder do narrador. Eu estou muito preocupado com o poder do narrador. Nós passamos aqui quase mês e meio de fechado nas casas. Um horror. Também vocês levam muito tempo fechado. Argentina, Inglaterra, Reino Unido estão pensando agora fechar de novo, né? França, sei lá. Uma loucura geral, né? E os mídias, os poderosos, os grupos multimediáticos, começaram a inventar, começaram a manipular e pôr de manifesto o poder do narrador.
a oficialidade. Para mim, foi uma questão muito preocupante. Eu fiquei quase triste, pensando que há muito interesses supra-ideológicos. Não só nos mídias, que poderia até ter certas habilidades para lutar contra eles. O problema é que eu estou estudando isso aí e me dou de frente com a realidade. Os grupos mediáticos supra-ideológicos não só têm controle nas mídias, sino também nos livros didáticos. E aí entram nas aulas e faz a cabeça da gente pequenas. Nós temos um componente já formado ou deformado, segundo nossa apreciação, né? Mas inclusive temos uma alfabetização, letramento, e somos capazes de ter uma criticidade do aspecto da vida, da pandemia, da leitura da pandemia, por exemplo, né? Muito na linha do próprio Paulo Freire, né? Vocês são mestres disso, né? Somos crítico e ativo, né? Mas o problema é quando as pessoas não têm essa capacidade, não têm essa capacidade de questionar, de interpretar, de criar e recriar o discurso que a gente pega dentro da sua cabeça. E a gente vira, talvez, pergunto, vivelou esse processo? Nesse possível decálogo sobre memória, história e crises, o poder do narrador. Por favor, Eduardo. Estou tentando colocar elementos para a discussão, entendeu? Estou tentando apresentar. O seguinte elemento dentro desta apresentação seria o ponto número 3, que é a manipulação. A manipulação tem um interesse particular e quebra a verdade e também o sentido da justiça. É interessante porque tira a verdade. E a gente entra em conflito com a mentira imediatamente. A manipulação leva à mentira. Está intencionada. E às vezes a pior da mentira não é aquela que vai direta a gente, que vai de frente, sino aquela que está embelecida. Então, aí o dedo toca você, dá start para você, dá ação para você. E a manipulação joga com a gente. Bom, vou deixar por aqui. Depois eu gostaria de falar mais coisas com você sobre a manipulação. Tomara saia o tema da manipulação na discussão. Por favor, Eduardo. Uberismo. Quarto elemento do decálogo. Uberismo é a obsessão por procurar a verdade. Tem um grau muito grande de realismo extremo. E entra em contato com a verossimilhança, como a apreciação da verdadeiro e que é crível. E elas, embora entre em conflito, confrontação com a sinceridade. A sinceridade não é um substantivo de veracidade e simplicidade. E quando você tenta procurar a verdade, o realismo, a verossimilhança e a sinceridade, você está colocando um terremoto. Algo que outras pessoas, sobretudo que têm o poder, qualquer tipo de poder, seja poder mediático, seja poder comunicativo, seja poder de aula, entendeu? Quando você coloca a verdade, questiona a verdade, você está fazendo, está procurando, está promovendo, está causando um terremoto, um seismo. Por favor, Eduardo, vamos para a quinta. A memória. A lembrança do passado. Ótimo, fácil de definir, né? Mas também tem diferentes graus de memória. Temos uma memória própria, que é patrimonial, uma memória de outros, que é a memória coletiva, uma memória histórica com os outros, mas a gente também tem uma memória na pele. Uma memória difícil de apagar.
que entra em confrontação com o interesse dos outros. A memória. A memória, sabem vocês, que pode ser transformada. Falam que é um livro muito bonito contra a luta da memória, sobre a lucidez da memória, que é o Elogio da Loucura. Um livro interessantíssimo. Quanto mais lucidez você tem, mais luz você tem, mais informação você tem, você vai ficando pouco a pouco mais maluco. Você vai ficando doente. E isso tira, inclusive, entra em confrontação com a memória. Com a memória no sentido de a informação que entra em confrontação com a realidade. E a memória tem uma capacidade para esquecer, para deixar no substrato inferior, para recuperar em algum momento. E você fala, é que você tem ressentimento. Não, eu tenho memória. Memória histórica, memória pessoal, memória na pele. Viu? A memória é uma questão de justiça universal e convivencial. Por favor, Eduardo, vamos para a sexta. A ética. Poxa, a ética é complicada, né, gente? Eu vou simplificar uma questão. A história, sem verdade, fica nefasta, enganosa, e uma história sem ética fica desmesurada e desarmônica. Eu diria o seguinte, sai um elemento griego muito importante, a euritmia, o equilíbrio. Se você não colocar a ética no discurso da história, da memória, cai imediatamente em crise. Aqui coloquei uma alegoria da euritmia, do equilíbrio preciso no processo histórico. Do contrário, se dilui, sai fora do discurso. Por favor, Eduardo, vamos para a sétima. A procura da verdade. Imediatamente, vocês têm escutado, acho muitas pessoas, as 2 primeiras linhas de minha apresentação. Dizem que é fácil ocultar a verdade e que todas as pessoas que aceitam incondicionalmente a verdade podem ser manipuladas e que uma mentira vira verdade com a repetição, não é certo? Aquela questão do próprio Goebbels, né, na obra de Hitler, Mein Kampf, não? Minha luta, né? Tem um elemento ali, né? Porque o resultado pode ser a mentira, o engano. E isso aí leva imediatamente a um discurso artificioso. Um discurso artificioso. Inclusive, com uma consequência, para mim, muito perigosa, preocupante, a omissão intencionada. E a gente tem ferramentas do século XXI para reequilibrar, procurar a euritmia, aquela que a gente falava no anterior slide, sobre o conectivismo, a ubiquidade, outras ferramentas atuais, próprias não tão só das TIC, sino das TRIC. TIC significa Tecnologia da Informação e Comunicação, e a gente está pensando, inclusive, nas TRIC, Tecnologia das Relações, da Informação e da Comunicação. Tá certo? Bom, Eduardo, vamos para a oitava. Seguinte. E aí, dentro deste meu depoimento, entra em conflito, entra em ação a perda da confiança. A mentira. A gente começa a ter dúvidas dos transmitidos. Lembra quando no princípio eu falava, estava triste, sei lá, blá, blá, blá? Essa é a perda da confiança. Que eu exteriorizei com um jeito da tristeza, outro com o jeito da revoltada, do grito, outro com a violência, outro com ficar isolado. Mas, do mesmo jeito que a humanidade inventou o dinheiro, os deuses e as fronteiras, também a gente inventou a mentira, a manipulação
ilegitimamente a perda de confiança. E sabem você, por que eu peguei esta obra, esta pintura tão bela do mito de Sísifo, do Tiziano? Porque Sísifo foi enviado ao inframundo, por ser uma pessoa que contou a verdade. Contou a verdade do fato, do estrupo. E por isso os deuses condenaram a ele. Porque questionaram, Sísifo questionou a violência dos deuses. Cometeu o pecado da íbris. Desafiou os deuses. E ele foi castigado. Por isso eu coloquei essa pintura, para refletir, colocar um elemento mais sobre a capacidade que as pessoas têm de o preço que tem a verdade. Por favor, vamos para a seguinte. Eduardo, faz favor para mim. E isso faz que a gente caia em crise. Sabe que uma geração foi confinada, foi fechada em sua casa, e que os teóricos já têm nome para essa geração. Estão estudando essa geração como a geração lockdown, em inglês, seria em português traduzido um pouco assim, meio maluco, né? A geração fechada, né? Fechada na casa. Essas pessoas, essa cultura, essa civilização, inclusive, né? Civilização em crise, né? Que tem roubado quase 8 meses, né? Faz que entre em crise, que a mudança tenha umas consequências, né? A gente tem padecido em sua pele a crise. Né? E outros, por exemplo, pode que seja um elemento de revolução, de inquietação, de não aceitar. E por isso a juventude sai à rua, faz quedadas com a gente, grupos, né, pessoas ficam na rua, vivendo, dançando. Estão desafiando. É uma proposta de crise. Está se manifestando, lutando contra a memória, contra a história, desafiando o ditado do poder, da supra-ideologia. Supertramp, o grupo inglês, tão belo, nos anos 80, editou um disco, né, que se chamou Crise. Que crise? What crise, né? Então, que crise? Qual foi o fenômeno da crise? Existia crise? Não existia crise? É um fenômeno cultural, da civilização? É preciso cair em crise? Outros estão tirando o benefício da crise em prejuízo da população? Sei lá. O número 10, o último. E se a gente tem que falar de memória histórica, crises, no âmbito da comunicação, temos que colocar, igual que existe a pandemia, reconhecida pela OMS, igualmente a OMS já reconhece a infodemia como a abundância de informação falsa, a notícia falsa. Inclusive, falo isso, né? Já está reconhecida pela OMS, né? Com respeito ao coronavírus, né? Sei lá, cara, eu não sei o que estou falando aqui agora, mas para mim a infodemia é uma questão que me perturba, né? Me faz mal, não? Por quê? Porque chegamos a uma crise no rigor, na fonte da consulta. E a gente tem outras ferramentas. Mas essa ferramenta, quem decide nessas ferramentas? Estamos caindo noutra falácia, noutra mentira, noutra crise. Às vezes, é Facebook, Twitter, Instagram, sei lá, quantas outras, né? Dizem que tem filtros. Mas quem coloca esses filtros? Quem coloca o corta-fogo? E isso chega, inclusive,
a questionar, a plantear, fazer um planteamento, uma revisão de como chegamos a essa crise, como a gente cai na falência, como a gente não encontra as fontes e orientações fiáveis. Se quebra a memória. Temos medo à história. Temos medo a enfrentar o futuro. E estamos continuamente caindo na crise. Por favor, Eduardo, é o seguinte para mim. Eu gostaria de falar obrigado para vocês. Mas antes de acabar, eu gostaria de colocar um elemento para a discussão. Essa cartinha que colocou aí foi a última carta que escreveu Federico García Lorca, como se me sabe, o grande poeta, dramaturgo espanhol, andaluz, de Granada, que sempre reconheceu abertamente sua homossexualidade. Foi uma pessoa que sofreu muito, tanto sofreu que pagou ser uma pessoa com um jeito de verdade, sua identidade, sua obra, que pagou com a morte. Na época, pouco depois do ano 36, nós caímos na Guerra Civil. 3 anos, 1 milhão de mortos. Muitos deles ainda nos campos, perdidos, né? Ninguém recuperou seus corpos, né? Memória democrática, memória histórica. Ele escreveu uma carta a seu namorado. Um namorado com 19 anos, que chamou-se Juan Ramírez de Lucas. E disse o seguinte: eu penso muito em ti, e esto lo sabes tú, sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón. Se você quer, posso fazer uma tradução rápida ao português, mas todo o final. Você deve ler todo o carinho que a gente tem e toda a ternura que meu coração tem por você. Isso aí é um canto, uma oração de verdade. E às vezes a verdade, como Sísifo, tem seu valor, tem seu preço. E entra em confrontação com os seus interesses. Com a própria história, com a própria memória, gerando crises. Obrigado, gente. Desculpe meu sotaque, se eu falei muito rápido, se não soube colocar bem os termos, mas coloquei 10 termos para agora ter possibilidade de falar com você na discussão, no bate-papo. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Foi muito bom. Luiz, você acompanhou aí, tudo bem? Você Oi. acompanhou aí também, professor, durante a sua explanação, várias pessoas fizeram perguntas, né? Aí a gente queria abrir esse espaço para o senhor responder essas perguntas depois dessa linda apresentação, tá bom? E eu queria que o Luiz, se ele pudesse, Luiz, fazer as perguntas para o professor, começando com a da Netília, né? Ela fez 2 perguntas no início, está aqui no chat, professor Luiz, se eu pudesse fazer para o professor Vitor. Tá. Tá, vamos ver. Tá. Eu só posso fazer um comentário antes? Claro, professor, fica à vontade, viu? Se é pertinente, pode. Sim, eu gostei bastante da forma como o professor encadeou o raciocínio, e me parece, sim, que a existência desses grupos supra-ideológicos de alcance global tem um poder de manipular a opinião pública que até hoje não havia sido experimentado. Quando se fala num fenômeno pós-verdade, me parece um fenômeno muito mais antigo do que algo simplesmente preso no nosso presente. Os sofistas lá na antiga Grécia, basicamente, a ideia da retórica deles funcionava como um artifício para enganar
para seduzir e para levar umas pessoas a tomarem determinadas atitudes. Sócrates inventou a filosofia justamente para tentar se opor a essa ideia de pura retórica. E a gente criou uma longa tradição no Ocidente de produzir uma ciência baseada na verdade factual. Recentemente, no século XIX, com Nietzsche, essa ideia ela volta a sofrer um grande baque. Nietzsche diz que a verdade ela não pode ser alcançada também de forma objetiva. E mais tarde, com a Revolução Estudantil, maio de 68, se quebra completamente essa ideia. A ideia de uma verdade factual, ela parece que vai completamente para o ralo. Ela é abandonada. E o que você tem, então, é um relativismo absoluto, que surge ali com Deleuze, Lacan, Derrida, Richard Hort, e a verdade ela vista com um valor puramente pragmático. Hoje a gente está vendo isso surgir de novo na mídia, nessa manipulação midiática que é percebida de longa escala. A pergunta que eu gostaria de fazer é qual que é a diferença dessa pós-verdade e dessa manipulação em larga escala que nós estamos percebendo hoje, porque quando a OMS, que é a maior autoridade mundial para falar sobre saúde, também não parece ter um discurso exatamente muito coerente do começo ao fim. Várias foram as informações contraditórias e muitas vezes, num certo sentido, me parece intencionalmente contraditórias, que eles lançaram, e a mídia, a grande mídia, de uma forma geral no Ocidente, ela comprou muitas dessas narrativas sem muita crítica. Tá? Me parece que isso também está afinado, esse fenômeno de pós-verdade em larga escala. Eu gostaria de ver o seu comentário a respeito disso e comentasse uma segunda questão complementar, que é: existe democracia sem verdade factual? Quer dizer, dá para a gente falar em democracia se não existem fatos a respeito dos quais a gente possa fazer julgamentos? A pergunta é uma tese doutoral, viu? É uma pergunta impertinente, viu? É brincadeira só. Não, só uma questão que eu estava fazendo um resumo aqui comigo, né? Quando você fala de Sócrates, fala da escola socrática, eu me ia mais para trás para tentar compreender a manipulação, a pós-verdade. Por exemplo, os livros dos mortos. Os livros dos mortos é uma grande mentira. É o início das grandes mentiras escrita, ou pelo menos com ideia de escritura, né? E isso leva todo ao engano, leva ao temor, né? O medo, né? O relativismo. E já você falou de Lacan, né? A teoria do espelho, né? Aquela subjetividade extrema, né? Que foi deconstruída no meado do século XX, né? Acho que, para dar resposta à primeira pergunta, eu vou colocar um elemento que eu faço muita reflexão interna, né? Com a vacina. A OMS, né? Como você fala, nós não falamos OMS, né? A OMS tem um discurso que caiu por manipulação dos Estados Unidos, né? Por a negativa de Trump e tanto interesse da farmacêutica, né? Que a vacina ia ser a recuperação da verdade, da normalidade. E daí entramos em conflito com quantos modelos de vacina temos no mundo atualmente. A vacina será a nova normalidade, a possibilidade. E essa vacina tem China, tem Rússia, tem Inglaterra, tem um monte de países, né? Interesses, Estados Unidos. E para mim, quando eu fui vacinado, por exemplo, da viruela, foi a OMS la que colocou sobre meu braço aquela vacina, igual que a vocês. Estava testada. Tinha uma verdade, eu acho que não é absoluta, mas é possivelmente absoluta. Era possível. Atualmente, a vacina é um recurso pós-moderno. E eu acho que está cheio de falácia, de mentira. Entendeu? É a questão da tradição, né? Da ruptura da tradição, da possibilidade, né?
E democracia sem verdade. Eu acho que isso, a seguinte pergunta, eu sou de origem árabe. E, curiosamente, me chamo Amar, né? Quando eu vou para a terra do meu pai, norte da África, eu vejo muitas coisas que são contrárias aqui. E porque quando eu pergunto na questão, ele fica me olhando, esse povo ali fica me olhando. E no fundo, o problema é, sabe o que é? Que minha pergunta é eurocêntrica. E esse negócio que a gente faz da verdade, da democracia, sei lá, é um planteamento de origem eurocêntrico. Que nós temos aqui, e você de repente tem errado, né? Uma herança, né? Que tem um povo. Mas o fenômeno da democracia não é o fenômeno da democracia como foi constituído por os gregos, ou tem ideias os americanos, ou tem a social-democracia europeia. Não. A democracia é uma mentira, no fundo. Pelo menos no Estado espanhol, as pessoas que têm um voto, não, quer dizer, vou por parte, né? Seria democracia sempre que uma pessoa seja um voto e seja lugar que você nasceu, tenha o mesmo poder, esse voto. Não é no sul da Espanha, que é na Catalunha. Por quê? Porque eu não sei como será no Estado brasileiro, não me lembro como que era, né? Mas o voto, pelo menos em Andaluzia, tem menos valor que o voto que tem em Catalunha ou no País Basco. Por questões. De repente, outra questão. Se Estados Unidos é o centro do mundo, por que nós não temos que votar também nas próximas eleições dos Estados Unidos? Porque somos excluídos. Esse conceito de democracia, para mim, é muito vago, é muito impreciso. Eu estou necessitando me aclarar sobre a democracia, porque eu não aceito a herança da democracia eurocêntrica. Me considero uma pessoa democrática que aceita os critérios dos outros, mas não a imposição dos outros. Então, entro em conflito. Estou mais na linha da autarquia, mais na linha sei lá, não estou muito na linha da herança eurocêntrica da democracia. Desculpa se não respondi a sua pergunta, Luiz. Perfeitamente, professor. Tá. A gente tem uma porção de perguntas aqui que chega. Sou anarquista, não sou extremamente eurocêntrico, sou muito anarquista. Eu entendi. Uma utopia, né? Sempre que a utopia seja a realidade do futuro. Eu estou só na linha a democracia, é como diz o Herman Hoppe, a democracia é um Deus que falhou, em vários sentidos. Né? É uma outra obra interessante de ler. Tem tem uma colega nossa aqui. Oi. Luiz, sim. Nós estamos chegando a 42 minutos de live. Eu vou fazer. Aí, como nós temos algumas perguntas, aí se a gente pudesse começar com o professor. Isso, para a gente poder dar uma embalada para o pessoal acompanhar. E outra coisa, o link da frequência, pessoal, para quem ainda não viu, está aqui na lista de comentários. Foi postado pela UFT Oficial, viu? Podem preencher aí para garantir o certificado de participação. Podem continuar. Desculpa a intromissão. Então, professor Vitor, a gente tem uma professora, colega nossa da Universidade Federal do Pará, extremo norte do país. Sim. Conhece? Nunca estive, mas mais perto que fiquei eu acho que foi Maranhão. Então está convidada a conhecer a Amazônia, né? Manaus, Belém, nossa região. No futuro. Amém, então. E essa professora faz a seguinte pergunta, né? Ela gostaria que você explicasse melhor essa relação ou confronto entre verismo, verossimilhança e sinceridade. Verismo, como era outro? Verossimilhança e sinceridade. Verossimilhança. E outro era? Sinceridade. Sinceridade. E como você vê o papel do jornalismo como narrador da história hoje? Bom, vou começar por último, tá? Professor do Pará. Eu acho que, não sei se você já pegou meu jeito, né? Mas no fundo, eu não posso, já não leio jornais, não. Sou mais de blog, sou mais de videoblog, sou mais de audioblog, sou mais das redes sociais. E eu não acredito mais na ideia dos outros. Sei que tem um trabalho muito importante, que tem
verismo, verossimilhança, sinceridade em seu trabalho, e inclusive profissionalidade. Mas faz tempo que eu não leio jornais. Como eu li antigamente? Eu estudei na USP, concretamente na ECA, né? E ia desde a zona sul de São Paulo, pegava um ônibus quase 2 horas, né? Depois pegava um pouquinho de metrô, de trem, depois pegava o ônibus para a faculdade, né? E a primeira coisa que eu fazia quando chegava ali era ler o jornal El País, que chegava na ECA. Eu fazia um percurso, né, de leitura para ler. E agora que tenho a possibilidade de ler em meu computador, na palma da minha mão, com meu celular, não estou afim. Perdi a confiança. Não encontrei verismo, encontrei interesses. E quando eu encontrei interesses, saio como possa. Não porque eu seja mais ou menos importante, eu tenho mais ou menos predicamento, não. Simplesmente porque eu me senti uma pessoa enganada. E aí quebrava toda a ideia de verismo, de verossimilhança e sinceridade. E eu não tiro a possibilidade de que essas pessoas sejam profissionais, inclusive livres dentro da sua profissão, mas que não tiraram minha confiança porque eu fui muitas vezes defraudado com interesses mediáticos, interesses pessoais, ou interesse de qualquer tipo. E aí o jornalismo, para mim, atual, tem que abrir a mão para outros complexos de informação. Inclusive, informação, eu diria, quase mais na linha popular. Mais, como diria, que dizer, como mais arbitrários, como mais perto a possível equivocação, porque eu sou uma pessoa que estou continuamente me equivocando, errando. Então, essas pessoas que eu acho que às vezes dentro do jornalismo profissional, muito laborioso, muito capacidade de confrontação de ideias, com muita capacidade para colocar as ideias certas, às vezes eu fico mais defraudado que quando eu leio, escuto ou vejo outra pessoa um blog com boas intenções, contando seu depoimento, com ideia de fazer seu trabalho, ou colocar um elemento para discussão, mas que não fecham a ideia, sino deixam a ideia para a participação, para ser compartilhada. A contínua construção do discurso jornalista. Não um discurso fechado, não um discurso acabado, sino um discurso em contínua construção. Por isso eu acho que, o jornalismo atual percebeu que tem que mudar. E por isso colocou o chat, né, para as pessoas participarem, com elementos, né, muita fotografia colorida, muito vídeo, para colocar essa questão que está na rua, que está a pessoa reclamando. Eles pensaram, falaram, vamos colocar aqui no jornal oficial, né? Por exemplo. Certo. Professor Luiz, seguindo a ordem agora, eu vou fazer duas perguntas. Eu vou fazer essa do Gilson e o da Marilena, e se o senhor puder fazer uma outra pergunta que a Marilena e a Cleide fez ali embaixo, que eu acho que o professor Vitor pode responder essas duas de forma conjunta. O Gilson ele faz a seguinte pergunta, professor: como historiadores, educadores, jornalistas, procuramos a verdade. O senhor poderia aprofundar um pouco mais sobre a questão do engano e da falsibilidade dos argumentos? O Gilson faz essa pergunta para o senhor. E em outro momento da sua apresentação, o senhor falou sobre os filtros, né, as pessoas que fazem essa filtragem das informações. E a pergunta da Marilena Freitas é a seguinte: professor, podemos dizer que esses filtros são de acordo com o interesse de quem controla os canais de comunicação? A segunda pergunta, sem dúvida. Eu acho que no princípio de colocar filtros já é uma predisposição para ter filtros.
Por exemplo, uma pessoa que se nombra, eu não sou racista. No fundo, já tem uma predisposição para ser racista, porque eu não me questiono a cor da pele da pessoa. Algum color deve ter na sua pele, não é certo? Né? Então, de repente, se você fala, é que eu não sou racista, já no fundo você tem um preconceito, né? A priori. Por isso que a colocação de filtro já é uma questão, uma preocupação que me faz pensar qual é a origem que você coloca esse filtro. Se você olha para uma criança, né? Piaget, por exemplo, a criança não tem filtros. É toda espontaneidade, não é certo? Inclusive como um bêbado, né? Quando perde um pouco a noção da realidade, né? No fundo, a questão é essa, né? A espontaneidade. Você perde com o filtro pela espontaneidade, né? A outra questão, a primeira que foi colocada sobre como historiador, educador e jornalista, né? Procurar a verdade, o engano, no fundo todo está na base da subjetividade. Porque não há verdade, há verdades. Não há verdade, é verdade. Não há engano, há enganos. E depois você tem que ter uma capacidade muito grande para discernir, para saber que é bom e que não é bom. Aí entra a cultura. Aí entra a educação, como aquela questão que presta para a sua vida, para um desenvolvimento íntegro da pessoa. Por isso eu acho que quando fala educação básica, educação primária, secundária, a educação é um fenômeno durante toda a vida, né? Que é um direito que as pessoas têm. Um direito que a pessoa tem. Porque sem educação, sem cultura, sem esse fenômeno de civilização, essa componente de civilização, a gente é incapaz de ter critério. Inclusive para cometer erros, para deixar-se enganar. Que é bom deixar-se enganar. No carnaval a gente se deixa enganar, não é certo? Com a fantasia, com a loucura, com efrebos, com a samba, entendeu? Não é bom, não é ruim. Mas se você é consciente dessa fantasia, desse erro, dessa incapacidade que tem outras pessoas para discernir, para saber que é mentira, que é verdade. Bom, tem outra pergunta aqui da professora Marilena. Não sei se é professora, acho que é aluna do nosso mestrado aqui. Não sei se o professor Vitor conhece uma obra de um intelectual norte-americano chamado Thomas Sowell. Em uma obra chamada Intelectuais e Sociedade, ele discute o papel dos jornalistas e a função dos jornalistas, muitas vezes confundida com a apologia de grupos. Na maior parte das vezes, os jornalistas ocultam informações ou dados que possam ser prejudiciais aos grupos com os quais eles se sentem em afinidade ideológica. Essa é uma obra importante. A Marilena, e eu acho que dá para a gente usar essa reflexão como base, ela pergunta o seguinte: se os filtros estão na conveniência de quem controla, então como fica o trabalho do jornalista, que tem que se pautar na verdade? Estaríamos a gente vivendo à mercê, né, desse controle da pseudo-verdade, ou estaríamos na iminência, e aí sou eu que diz, eu estou complementando essa pergunta dela, estaríamos nós na iminência ruptura completa do jornalismo e na emersão de uma era de vozes amadoras, plurais, que vêm das redes, e as pessoas constroem, né, as suas verdades a partir dessa pluralidade de vozes, sem a mediação tradicional desse quarto poder que é o jornalismo. Acabou o quarto poder? Tanto Marilena como Luiz, né? Acho que o quarto poder está aí, né? Do mesmo jeito que a publicidade, que é o quinto poder, né? Mas tem outros poderes que estão emergindo, estão saindo. Eu coloquei aqui uma questão, a ruptura dos grupos. A ruptura dos grupos está inspirada na ocultação da informação, certo? Dos interesses. E isso aí leva aos filtros. Mas o problema está o seguinte: quando você acredita que é a verdade, que é real e o que é realidade, essa questão aí vai entrar em conflito.
porque o jornalismo tradicional fala do real, mas o jornalismo, falaria pós-moderno, fim secular, ou do século XXI, tinha uma ideia mais da realidade, da possibilidades que as coisas têm para a sua interpretação. É mais hermenêutico. E eu não tiro o poder do quarto poder. Inclusive faz falta no momento, né, da assistência. Tem pessoas que precisam deles. Né? Segundo fala a Folha de São Paulo, segundo diz o Globo, são referentes culturais. Eu não vou tirar isso aí, não. Não vou entrar em confrontação. Só uma questão que eu vou usar essas fontes de informação e também outras. Por exemplo, a oralidade. De repente, para conhecer, sei lá, a vida na escola, eu não vou assistir a uma leitura de um catedrático, uma pessoa eminente. Vou assistir a uma pessoa da aula, um professor, por exemplo. E entro na minha linha de pesquisa, que é a narrativa, a biografia, a autobiografia, a história de vida. Estou dando outras cavitas. Eu não estou tirando o meu discurso. Eu acho que podemos conviver, mas sabendo que os poderes têm que estar equilibrados. Você não pode falar, isso é o poder real, este é o poder da realidade, este é o oficial, este é o oficioso. Porque você está fazendo hierarquia. E essa hierarquia faz que o discurso seja unidirecional. Quando o princípio do jornalismo deveria passar por saber que já não é bidirecional, não, agora é multidirecional. E aí entramos todos. E um leitor de jornal que pode estar em Cádiz, no sul da Espanha, na Andaluzia, e lê um jornal, sei lá, de Tocantins, por exemplo, né? De Palma, né? E embora você pode estar assistindo um filme sobre essa notícia, um documentário, né? Aí você poderia estar pegando um PDF e ler a informação. Aí você poderia pegar-se um blog, você poderia e vai se configurando uma realidade global, diferente, emergente, diferente à que a gente tem costume dentro do jornalismo tradicional. Eu acho que tem que ter uma predisposição para admitir as mudanças. Do contrário, a gente fica ancorado no passado. E a história será contada para essas pessoas do passado, não para a pessoa do passado e do presente e do futuro, que são as novas gerações. Temos que pensar em gerações futuras. Eu acho que isso se conecta, professor, obrigado pela sua resposta, com a última pergunta, e a gente já vai finalizando, né, tentando buscar um fechamento para... É difícil, né? É difícil. É difícil. Eu acho que, na verdade, é impossível, né? E acho que a pergunta da Cleide, ela mostra ainda como isso é impossível, como a gente está longe de achar uma resposta para essa crise que está se desenhando num cenário global de informações cada vez mais conflitantes. Ela pergunta o seguinte, ela diz que, bom, o jornalismo é um recorte da realidade feito por pessoas, né, que estão submetidas a pressões organizacionais, ideológicas, de econômicas, etc. E agora, com um fenômeno chamado deepfake, é possível também manipular abertamente vídeo, áudio, etc. Então, assim, com pluralidade de pontos de vista e registros, mais o deepfake, ela diz, bom, podem facilitar a crença em fake news? Eu acho que a resposta é sim, mas é só fake news, portanto, que nos resta? Qual que é o seu fechamento para essa questão? Não precisa fechar. Não precisa fechar, dê um jeito. Não, pode deixar aberto. Sim, qual que é o seu comentário? Sim, sabe uma coisa? Quando eu morava no Rio, eu passeava muito pelas praias do Rio, né? Eu sou do litoral também, Cádiz também, né? E eu via as garotada, né? Fazendo surf, né? Aí pegava a plancha, pegava o negócio, né? Ficava na onda, né? E passavam horas tentando pegar a onda perfeita, né? A perfeita. Aí quando pegava a onda, ficava um tempinho, 4 segundos. Aí acabava tudo, mas eram felizes quando estavam na cima da onda, né, certo? Vamos deixar este bate-papo na cima da onda, com a prancha, certo? Aí, vamos fechar, não, é impossível fechar, a gente tem que estar aqui, tem que estar revoltado, né, intelectualmente, né? Bom, a pergunta final, eu acho que a gente tem que ter uma obsessão com a foto finish das coisas, né? O jornalista faz uma foto,
né? Foto fixa, né? Mas a questão é mudar, por exemplo, o paradigma, o prisma da análise poliédrico. Agora não seria uma foto finish, seria uma foto em movimento, em contínua construção. E de repente não depende da sua pessoa, de um grupo mediático. Depende de muitas coisas, embora inclusive algumas quase invisíveis. De meu estado anímico, por exemplo. De minha capacidade de saber que é bom e que não é bom. De minha capacidade de saber que estou sendo manipulado, que estou saboreando a manipulação. De repente, uma boa escrita é também extraordinário, né? Deixar-se levar por um jornalista bom da caneta, né? Certo, né? Aí está escrevendo, está fazendo uma obra maestra, né? Mas, no fundo, eu estou consciente. O problema é quando as pessoas não são conscientes dessa manipulação. E caem, pisa na bola. Cai na ideia dessa aí morreu a fantasia. Chegou quarta-feira de cinza, né? Acabou o carnaval. Acabou a fantasia. Acabou tudo. Acabou a magia. Eu acho que a profissão do jornalista, do historiador, do educador, inclusive, né? Cada um em seu cantinho, tem que manter o conceito da magia. Sem magia, acontece como quando o surfista, né? Está tentando pegar com sua plancha a onda e não chega. Fica desiludido e vai embora. É isso tudo. Estou se acabando, não estou acabando, não. Estou falando, tomara a gente se poder se reencontrar ali na sua região do norte. Eu seria muito feliz de estar nele com vocês. Algum dia. Maravilhosa a metáfora do surf, viu, professor? Professor, a gente fez 1 hora de live, portanto, e nós agradecemos muito, muito, muito a sua disposição em nos ensinar, em conversar conosco. Esperamos poder estender esse diálogo para próximos encontros. E enfim, né, já vamos fechando essa mesa e convidamos também você para participar do nosso encontro Alcar, que vai acontecer daqui a 1 mês. Né? A gente debate a mídia regional, no caso a história da mídia amazônica, e pode ter coisa muito interessante para você aproveitar também no seu material de estudos. Tá? Então, muito obrigado. Com certeza, viu? Pela discussão, pela bela discussão. E agora eu passo para o Eduardo, então, para ele finalizar. Tchau, Luiz. Prazer, viu? Obrigado, Luiz. Prazer foi meu. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, professor Vitor, tá? Agradeço o senhor pela atenção. O senhor falou muito bem, todo mundo disse aqui no chat, viu? Já queria deixar as pessoas, elas convidadas para participar do Alcar Norte 2020, que está sendo organizado, pessoal, pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino, ao PAGE, né? Deixar os nossos agradecimentos ao professor Gilson Porto também, que está aí à frente, coordenando e organizando tudo, tentando levar ciência e a pesquisa de uma forma muito mais acessível para as pessoas, e dizer ainda que estão prorrogadas as submissões de resumos, tá, pessoal? É só digitar lá, vou até colocar o link aqui no chat, mas é só colocar Alcar Norte 2020 no Google, que vai ser o primeiro link a aparecer. Então, quem tiver algum resumo e quiser participar com a gente e trabalhar o tema comunicação e historicidade das crises, pode entrar lá que vai estar tudo organizadinho para vocês submeterem os resumos ou se inscreverem como ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez, professor Vitor, se eu quiser fazer as suas considerações finais, aí a gente já pode encerrar o nosso pré-Alcar. Foi uma honra estar com vocês, infelizmente na tela, à distância, né? Mas nunca distante. Estamos na distância, mas distante. A gente ficou aqui, né? Com esse calor, né? Do sul da Espanha, esse calor da região da Amazônia. E eu agradecer sempre à Universidade Federal de Tocantins, ao professor Gilson Porto, né? A gentileza de me convidar, né? Espero não haver defraudado muito e ter dito mas uma coisinha, né? Para compartilhar com vocês, para colocar ideias para discussão, para melhoramento das nossas vidas, né? Da nossa profissão, como pessoa, inclusive, né? Assim que estou feliz de estar com vocês, foi uma honra e achei para a gente, tá bom?
Certinho, professor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. Lembrando que a lista de frequência está aqui, tá, gente? Postada pela UFT Oficial. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva para receber o certificado de participação. Muito obrigado mais uma vez, professor Vitor. Tchau. Coloquei o professor Luiz aqui de novo, Luiz Munaro. Muito obrigado também, tá? Estamos juntos aí no Alcar Norte, tá bom? Um abraço. Tá. Beijo, até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau.